3 atitudes que estão mudando a minha vida e me fazendo ter emagrecimento saudável e sustentável. Primeiro, eu parei de inventar desculpas e ficar falando que eu não conseguia. Eu acredito muito no poder das palavras, então tudo que a gente coloca da boca para fora, a mente coloca da boca para dentro, entende? Você reforça isso de alguma forma, de certo modo. Você internaliza isso que você fala. E com isso você cria tipo um traço de personalidade com aquilo que você acredita, com base naquilo do que você pensa, nos seus achismos, e isso de certa forma te paralisa. Então, se você diz que você não tem controle, se você diz que você não é uma pessoa organizada, se você diz que você não consegue, o seu cérebro ele vai captando o que você fala, ele vai colocando da boca para fora, e aí vai fazendo com que você se torne esse tipo de pessoa. Uma das coisas mais importantes no processo de emagrecimento é você acreditar que você já conseguiu chegar onde você queria. Você já conseguiu chegar no seu objetivo. Porque enquanto você fica pensando que você não vai conseguir e vai ser só mais uma tentativa que pode dar errado, maiores são as chances de dar errado de novo. Então a gente precisa se tornar mais responsável pelas nossas atitudes. Eu, por exemplo, para quem não sabe, eu sou uma formiga louca por doce e há muito tempo atrás eu ficava com aquela sensação de eu mereço um doce. Então eu me permitia sempre, mas eu comia com muita força e não era pouco não. Eu comecei a me incomodar com o que eu via no espelho e isso me deixava bem mal. E ainda assim, com essas atitudes, dizia que não sabia o porquê que eu não tinha resultado. Mas na verdade, eu me encostava na ideia do que eu não tinha controle e eu tirava a minha responsabilidade disso. E aí eu ficava revoltada porque eu não conseguia ter resultado e porque eu simplesmente não estava feliz com o que eu via no espelho. Depois disso, eu passei a me responsabilizar pelas minhas atitudes e realmente eu comecei a passar a vontade. E entender que eu não ia morrer se eu não comesse aquele doce naquela hora e estava tudo bem. A gente acha que a gente vai morrer sem aquilo, né? A gente acha que nunca mais existia aquele doce. Parece que o mundo vai acabar. Mas não vai. A gente sobrevive. Se você não se controla em relação a doce, por exemplo, aprenda a não ter em casa. Porque se você tiver, você vai comer. Se você não tiver, você não vai comer. Segundo, eu parei de ceder a todos os meus confortos. Realmente, gente, não dá pra gente viver somente no que é confortável. A gente precisa aprender a viver no desconfortável. E terceiro, eu aprendi que a gente precisa passar pelo desconforto para aprender a evoluir. A gente pensa que o processo de emagrecimento e o processo de reeducação alimentar, ele é maravilhoso, é tudo muito fácil, que a gente não vai passar vontade. Por mais que a dieta seja flexível, tenha pão, tenha arroz e feijão, tenha docinho após o almoço, o nosso cérebro, ele sempre vai querer o mais fácil, ele sempre vai querer poupar energia. Ou seja, ele sempre vai querer te jogar para aquele antigo e velho hábito que você já faz há trocentos anos. E depende de tempo para isso, para ele mudar, entendeu? Só que assim, é necessário no desconforto que a gente evolua. Então, passar por momentos desconfortáveis faz com que eu tenha e a gente crie uma mentalidade mais treinada e mais forte, mais resiliente. A mudança, ela precisa estar na nossa cabeça de acordo com o nosso propósito. Eu, por exemplo, como eu já disse, eu sou uma formiga e eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ceder para mim mesma. Ou seja, no começo eu tinha feito um combinado comigo, que eu ia ficar 6 dias sem comer doce e ia só comer no 7º dia. E aí eu fiz isso pela primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, e isso deu super certo para mim. Hoje eu consigo ter um controle muito maior em relação ao doce. Eu não como realmente durante vários dias e quando eu como é de forma controlada. No nosso cérebro a gente tem 2 tipos de mecanismo. Um é chamado felicidade hedônica, que é baseado no prazer mais imediato, mais sensorial. Ele é um prazer que dura pouco. E a gente tem a felicidade eudaimônica, que é obtida a partir de um propósito que realmente tem um significado. E geralmente é uma felicidade que dura por mais tempo. A felicidade hedônica é quando você está em um rolê com os amigos, está todo mundo comendo aquele doce, por exemplo, e você cede. Aí você fica feliz momentaneamente. Mas quando você diz para você mesmo que você não vai ceder, que você vai ter controle sobre si, sobre aquele doce, você chega no lugar, tá todo mundo comendo, você passa vontade, você não come, você chega em casa e cumpre o que você se prometeu. Você falou que faria e fez. Isso é felicidade eudaimônica. Você cumpriu com o seu propósito. Você consegue ser fiel àquilo que você se prometeu. O seu cérebro guarda essa informação e ele pensa em uma próxima oportunidade assim: pô, a gente conseguiu aquela vez, a gente vai conseguir de novo. E assim a gente vai construindo hábitos melhores. Então, no desconforto, a gente constrói novos hábitos também. Realmente, sem dúvida alguma, gente, essa é a parte mais difícil da construção de bons hábitos. Porque na nossa geração, a gente está viciado nisso aqui. Uma dopamina rápida. É um mecanismo que muitos estímulos prazerosos, né? Onde hoje em dia a gente não consegue sentar para estudar, a gente não consegue sentar para ler um livro,
Porque toda hora chega uma notificação, chega um estímulo muito gostoso, muito bom. O nosso cérebro, ele quer estímulo prazeroso a todo momento. Ele não sabe passar pelo estado de conforto. E quando a gente precisa mudar os nossos hábitos para conseguir emagrecer, por exemplo, para a gente conseguir algum resultado estético, para ter mais saúde, a gente precisa passar pelo desconforto. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça foi um dia de cada vez. Eu não vou morrer se eu não comer isso, eu não vou morrer se eu não comer esse doce hoje. Sabe aquele sentimento de eu mereço? Ah, eu mereço comer isso porque tô mal, eu mereço porque tive um dia estressante. Eu mereço também me olhar no espelho e sentir feliz com o que eu vejo. Eu mereço vestir aquela roupa e me sentir feliz, ver ela caindo bem. O merecimento, ele se torna diferente quando você tem um olhar diferente do seu propósito. E passar à vontade acaba sendo importante e necessário, porque isso mostra que você consegue vencer mais uma batalha. Enxergue esses momentos como uma nova batalha. Enfrente essa batalha e pensa sempre no que é o seu porquê e coloque ele acima de tudo, de qualquer pessoa da sua vida, de qualquer prioridade que você tenha. É o seu porquê que muda, porque a gente é mulher, a gente sente. A gente fica feliz quando as coisas começam a dar certo, começam a dar resultado, quando a roupa começa a se vestir bem, quando a gente olha no espelho e vê o que gosta. Isso vai te mover. Mas para a gente conseguir, a gente precisa dessas 3 atitudes. Parar de viver no confortável, parar de colocar da boca para fora aquilo que você não é e começar a colocar da boca para fora aquilo que você quer ser. Você consegue, você é uma mulher organizada, empoderada, você vai conseguir emagrecer sim, você já conseguiu emagrecer. Segundo é que você precisa passar pelo desconforto, você precisa parar de ceder para você mesma. E terceiro, você precisa ser mais responsável por aquilo que você escolhe. Se colocar acima de qualquer momento e de qualquer pessoa para você chegar àquilo que você se comprometeu.